Cheguei para a reunião de família que paguei. O lugar estava vazio. Mamãe riu e disse: "Foi ontem, mas nós trouxemos as sobras para você." Eu não disse nada, mas na manhã seguinte a polícia falou por mim. Eu deveria ter percebido que algo estava errado no momento em que entrei no estacionamento. Nenhum carro conhecido, nenhum barulho, nenhum primo fumando perto das lixeiras fingindo que ninguém os vê. Apenas silêncio. Eu verifiquei a mensagem novamente. Sexta-feira, 19 horas. Mal posso esperar para ver todos. Enviado pela mamãe 2 semanas atrás. Era sexta-feira, 19:02. Cheguei na hora certa como um idiota. Entrei no ar frio, dando lugar ao jazz suave e ao tilintar de copos. O lugar não estava vazio, mas a sala privada pela qual paguei estava trancada, escura. "Posso ajudá-lo, senhor?" A anfitriã perguntou, mal olhando para cima. "Sim. O Senhor Caio Almeida, festa, sala de jantar privada." Ela examinou a lista. "Ah, sim. Isso foi ontem à noite." Eu pisquei. Não, era hoje à noite. Eu paguei o depósito, eu reservei. Ela inclinou a cabeça. "Senhor, eles estavam aqui. 16 pessoas. Bolo grande. Sua mãe trouxe cartões de lugar. Tem certeza de que não está confuso?" Eu ri. Ri mesmo. Uma daquelas risadas secas e agudas que morrem no meio do caminho para fora da sua boca. "Não, eu não estou confuso." Ela fez uma pausa. "Estranho. Você quer ligar para alguém?" Nem perdi tempo, eu já estava discando. O telefone tocou 2 vezes antes que ela atendesse. "Oi, querido", disse a mãe, a voz muito leve, muito casual. "Está tudo bem?" Eu olhei para a frente. "Onde estão todos?" Uma pausa. Então ela deu aquela risadinha arejada que ela sempre usava quando sabia que tinha errado, mas não queria admitir. "Oh, querido, foi ontem. Nós pensamos que você não viria. Mas não se preocupe, nós lhe traremos as sobras." Eu congelei. "O quê?" Ela repetiu como se não fosse grande coisa. "Foi ontem. Nós lhe traremos as sobras." Eu nem disse adeus. Apenas desliguei. Ninguém retornou a ligação, nem a mãe, nem a Larissa, nem ninguém. Então uma mensagem apareceu. "Larissa Almeida, cara, você realmente perdeu." Clássico. "Não se preocupe. Nós guardamos bolo para você." Minha mão estava tremendo. De frio ou raiva. Eu não conseguia dizer qual. Eu olhei para a anfitriã. Eles vieram, comeram e foram embora. Ela deu de ombros. Pareciam que se divertiram. Claro que se divertiram. Eles sempre se divertem quando não estou lá. Saí sem dizer mais nada. Não liguei, não gritei, não entrei no chat em grupo, mas também não fui para casa. Sentei no carro com o motor desligado, olhando para meu reflexo no para-brisa, pensando na conta, na cobrança do carro, nas 10 mensagens não lidas que enviei para minha mãe há 3 dias confirmando a hora. Todos sabiam. Eles simplesmente não se importavam. Eles fizeram essa escolha juntos, e amanhã eu faria a minha. Você pensaria que ser excluído de um jantar em família que você pagou seria a pior parte. Não foi. Foi a cereja no topo de um lixo de 5 anos de duração. Veja, esta não foi a primeira vez que me deixaram de fora. Nem perto disso. Foi apenas a primeira vez que foram honestos o suficiente para não fingir. Eu sempre fui a reflexão tardia. Enquanto crescia, Larissa era a brilhante. Aquela que só precisava de uma ajudinha para começar. Eu era o único que não precisava de muito. Esse era o código deles para "você sobrevive sem amor, então não estamos desperdiçando nada com você." Quando consegui meu primeiro emprego, de verdade liguei para a mãe, orgulhoso. Ela não disse parabéns, ela disse ótimo. Agora você pode finalmente ajudar sua família com o aluguel. Esse foi o começo de tudo. 1 mês de aluguel virou 1 ano. Depois, as contas. Depois, a cirurgia dentária. Depois, o seguro do carro. Depois, os livros didáticos para seu novo programa de enfermagem, que ela abandonou depois de 1 semestre e nunca me reembolsou. Eu paguei porque pensei que era isso que você faz quando ama sua família. Mas o amor e minha família só fluem em uma direção. Toda vez que eu mencionava isso, mesmo gentilmente, eu era atingido. Pare de ser tão transacional. Somos uma família. Sua irmã Larissa está passando por muita coisa.
Você sabe que está se saindo melhor do que ela. Por que você está passando na cara? Eu não estava. Eles simplesmente se recusavam a notar que eu estava sangrando. Lembro-me de uma noite 2 anos atrás em que transferi 600 para a conta do veterinário de emergência da Larissa. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela postou uma história no Instagram. Sapatos novos, unhas novas e a mão de um cara segurando uma taça de champanhe. Mostrei a história para minha mãe. Ela rolou a tela, sorriu e disse: "Vocês, garotos, sempre são tão mesquinhos com dinheiro." Deixei passar, mas um pouco depois, eu também paguei os impostos sobre a propriedade deles no inverno passado, porque meu pai esqueceu e o foi notificado. Com um aviso de cobrança com juros. Eu cobri o mínimo do cartão de crédito de Larissa por 6 meses quando ela foi demitida, embora eu mal conseguisse me manter. No Natal, eu esgotei minhas economias para comprar presentes para todos. E o que eu ganhei? Uma foto emoldurada da família. Eu não estava lá, mas nada, comparado à noite em que ouvi o que eles realmente pensavam de mim. Foi há cerca de 6 meses. Eu estava hospedado na casa dos meus pais por um fim de semana. Eu tinha acabado de ajudar Larissa a sair de outra enrascada. 1.200 dessa vez, porque ela acidentalmente se endividou com o cartão de crédito. Desci para pegar água e ouvi vozes na sala de estar. Ele é tão obcecado em ser o mártir. É patético, disse Larissa. Eu sei, ele age como se fosse algum tipo de salvador só porque paga pelas coisas. Mamãe respondeu. E papai, rindo, disse: Deixe-o pagar. Ele não vai encontrar uma esposa de qualquer maneira. Pode muito bem ser útil. Fiquei parado no corredor congelado. Então Larissa, novamente com a voz presunçosa. Você sabe que ele acha que iríamos desmoronar sem ele? Bufa. Por favor. Se ele desaparecesse amanhã, eu nem notaria. Eu ouvi tudo. Entrei no quarto, subi para o meu quarto, deitei na cama, olhei para o teto e comecei a refletir. Na manhã seguinte, mamãe fez panquecas como se nada tivesse acontecido. Depois disso, eu tomei vergonha, cara. Parei de enviar dinheiro por cerca de 2 semanas. Então Larissa mandou mensagem. Caio, preciso de ajuda com o aluguel, eu te pago de volta, prometo. Eu não respondi. 2 dias depois, mamãe ligou. Caio, a Larissa está atrasada nas contas. Ela está em uma situação muito ruim. Você sabe que ela é sensível. Não seja frio, por favor? Eu disse. Eu simplesmente não consigo continuar fazendo isso. Ela disse. Se você vai nos punir por criá-lo, talvez não devêssemos ter nos incomodado. Isso me quebrou mais do que eu admiti na época. Enviei o dinheiro mais tarde naquele dia. E agora, depois de tudo isso, eles tiveram uma reunião de família sem mim. Um jantar que paguei, em um horário que confirmei. E quando liguei para minha mãe para perguntar onde eles estavam, ela teve a audácia de dizer: Foi ontem. Traremos as sobras para você. Sobras, como um cachorro. Não um filho, não um irmão. Apenas uma carteira com braços. Fiquei sentado naquele carro, do lado de fora do Mateus, por um longo tempo naquela noite. Eu não chorei, não gritei. Apenas sentei naquele silêncio, denso, e pensei em todas as vezes em que fui o bonzinho, e no que isso me custou. Então eu me decidi. Amanhã eu não seria o bonzinho. Amanhã eles aprenderiam como é quando eu paro de desempenhar esse papel, e eu sabia exatamente por onde começar. Não dormi naquela noite. Não porque estava triste, nem mesmo com raiva. Honestamente, eu estava calculando. Aquele jantar às custas do Mateus. Eu paguei 850, aperitivos, menu personalizado. Eu até paguei a mais pelas porcarias veganas da Larissa e pelas exigências da tia Márcia para alergia a vinho. Eles não se esqueceram de mim. Eles sabiam e fizeram isso de propósito. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem no chat do grupo familiar. Vamos nos encontrar na casa da mamãe hoje à noite, às 19. Tenho algo para vocês. Ninguém perguntou o que era. Claro que não perguntaram. Eles nunca perguntavam nada quando se tratava de mim. Às 18h50 entrei na garagem dos meus pais. Lá dentro, eles já estavam reunidos. Larissa estava no telefone. Papai estava em sua poltrona reclinável com uma cerveja. Mamãe estava afofando as almofadas do sofá como se estivéssemos recebendo visitas. Ela olhou para cima e sorriu. Oi, querido. Não tínhamos certeza se você ainda estaria chateado.
Eu não disse nada. Larissa olhou para cima. Falsa simpatia, estampada no rosto. Você sabe que não fizemos isso para te machucar, ela disse. Era mais fácil para todos virem na quinta-feira. A maioria de nós tem vidas muito corridas. Ela disse isso com uma cara séria. Coloquei um grande envelope na mesa de centro. O que é isso? Mamãe perguntou. Sentei-me lentamente e calmamente e disse: é uma conta. Papai zombou. Uma conta de quê? Para o jantar, eu respondi. Aquele que todos vocês aproveitaram sem mim. Larissa riu. Você está brincando. Eu não estou. Mamãe estreitou os olhos. Você está seriamente tentando nos fazer pagar de volta? Não, eu disse, me inclinando para a frente. Estou te dando uma oportunidade, porque de agora em diante, tudo o que você quiser de mim vem com uma fatura. Houve silêncio. Então papai se endireitou. Você precisa largar essa atitude, filho, nós somos sua família. Família? Eu disse. A mesma família que intencionalmente me excluiu de uma comemoração que eu paguei? A mesma família que me sugou financeiramente e emocionalmente por 5 anos seguidos? Larissa revirou os olhos. Ah, vamos lá. Ninguém te obrigou a pagar. Esse foi o momento em que algo em mim finalmente quebrou. Eu me levantei. Você sabe o que mais? Vamos falar sobre o que ninguém me fez fazer. Apontei para Larissa. Eu não fui obrigado a pagar seu aluguel por 2 anos, ou cobrir suas taxas, de cheque especial, ou substituir sua transmissão. Virei-me para a mamãe. Eu não fui obrigado a cobrir seus impostos atrasados, ou pagar seu cruzeiro de aniversário quando você disse que era apenas emprestado, ou pegar compras quando, diversas vezes, você me pedia para vir aqui, pois não conseguia andar por causa do seu joelho. O rosto do papai ficou vermelho. Cuidado. Cuidado? Estou apenas começando, eu disse, tirando uma lista impressa do meu bolso. Você não quer ouvir? Mas eu quero. Eu tive que viver isso. E então, a reviravolta. Peguei uma pasta e joguei. Na mesa, o que é isso agora? Papai estalou. Eu sorri. Documentação de cada transação, cada transferência, cada recibo. Larissa bufou. Uau, você realmente é louco. Não, eu disse com calma mortal. Estou protegido, porque registrei um relatório de fraude esta manhã. Tudo isso, toquei na pasta. Já está no sistema. Do que você está falando? Mamãe perguntou. Sua voz de repente ficou quieta. Olhei-a diretamente nos olhos. Semana passada, descobri que alguém usou meu nome para abrir um novo cartão de crédito. O mesmo que pagou por um novo iPhone e um pacote de spa. A Larissa postou sobre, mas alegou que era um presente de uma amiga. Larissa congelou. Liguei. Para a empresa de crédito. Eles estão investigando como roubo de identidade. O endereço que deram a eles é o seu. Agora ela se levantou. Você está brincando comigo? Não, eu disse. E se você acha que não vou prestar queixa, você não ousaria, mamãe sibilou. Pode duvidar o quanto quiser. O quarto explodiu. Você é patético, Larissa gritou. Você quer mandar sua própria irmã para a cadeia, papai gritou. Você quer que eu continue bancando o idiota para sempre? Eu retruquei. Mamãe começou a chorar. Você está destruindo essa família. Não, eu disse, caminhando em direção à porta. Estou finalmente me libertando disso. E então a segunda reviravolta. Quando me virei para sair, alguém falou pela primeira vez. Meu primo Renato, o quieto, que mal diz uma palavra em eventos familiares. Eu gostaria de pagar minha parte, ele disse suavemente. Do jantar, quero dizer. É justo. Todos se viraram para ele atordoados. Ele acrescentou. E eu sei que deveria ter dito algo, mas eles planejaram excluir você. Eu estava lá quando eles brincaram sobre isso. Disseram que você seria muito dramático e certinho demais. Sinto muito. Olhei para ele e pela primeira vez naquela noite, sorri. Obrigado. Então eu fui embora. Eles pensaram que poderiam me usar para sempre, mas esqueceram de uma coisa. Depois de sofrer tanto, a gente cansa, a ficha cai e a gente aprende. Na manhã seguinte, liguei para a polícia. Expliquei toda a situação para o polícia que me atendeu. Sim, certo. Aqui é o policial Roger. Estamos acompanhando o relatório de fraude financeira envolvendo o cartão de crédito aberto em seu nome. Sua família estava listada no endereço de cobrança. Visitaremos a propriedade hoje para apurar os fatos. Não disse nada por um momento.
Então vocês precisam de mim lá? Não, senhor. Você já fez a sua parte. Nós cuidaremos. Tá aqui. Desliguei e sentei-me em silêncio. Pela primeira vez eles abririam a porta e encontrariam alguém que não pudessem enganar. Desta vez eu não precisei falar. A polícia fez isso por mim. Eu pensei que o silêncio traria paz. Em vez disso, trouxe caos. Dizem que, quando você remove a pedra angular de um arco, tudo desaba. Eu não era a pedra angular. Eu era toda a fundação. E no segundo em que me afastei, o castelo desabou. A visita da polícia não foi sutil. De acordo com uma mensagem de voz muito longa e muito irritada da mãe, eles chegaram às 7h45, enquanto ela ainda estava de roupão. E o pai nem tinha tomado café ainda. 2 policiais, um homem e uma mulher. Educadamente. Profissionais, mas diretos. Estamos acompanhando uma reclamação de roubo de identidade. O cartão de crédito foi aberto em nome do seu filho. Foi usado para um valor de mais de 4.000 em compras vinculadas a este endereço. Precisamos saber quem teve acesso. Resposta da mãe. Deve haver algum engano. Somos uma boa família. Clássico. Eles pediram para falar com todos na casa. Larissa tentou sair no meio da conversa, dizendo que tinha trabalho. Os policiais pediram para ela ficar. Não foi nem fraude. Ele sempre ajuda. Eu pensei que ele não se importaria. Mamãe se intrometeu. Ela está estressada. Ela não quis dizer isso, mas era tarde demais. O policial anotou tudo, até pediu para ver o telefone de Larissa. Foi quando piorou. Eles encontraram mensagens de texto de Larissa para um amigo. Usei as informações do meu irmão contra o dia de spa nele. Não me importo. Ele é tão fácil de lidar. Ele nem vai perceber. Não foi só fraude. Foi premeditado. E havia provas. No mesmo dia recebi uma ligação de um detetive designado para o caso. Temos o suficiente para prosseguir com as acusações. Você gostaria de prosseguir formalmente? Pedi a ele para me dar um dia. Naquela noite, meu telefone. Tocou 27 chamadas perdidas, 41 mensagens. Mãe. Caio, por favor, precisamos conversar. Foi só um engano. Ela entrou em pânico. Ela ainda é sua irmã. Pai. Você não quer destruir a vida dela por isso? Larissa. Seu egoísta. Vou perder meu emprego, meu apartamento. Você está fazendo isso com sua própria família. Engraçado como ninguém se importou quando eu estava perdendo pedaços de mim por eles. Esperei um dia. Então liguei de volta para o detetive. Podemos suspender a acusação formal temporariamente? Ele concordou, mas deixou claro. Isso não vai embora, só espera. Foi quando a mãe fez sua jogada. Ela me chamou com a voz suave como seda sobre uma lâmina. Se você realmente quer consertar as coisas, venha para casa. Vamos conversar cara a cara. Contra meu melhor julgamento, eu fui. No segundo em que entrei, me arrependi. Larissa estava no sofá, com um cobertor sobre ela, como se fosse a vítima. Mamãe, com a pose de matriarca preocupada, olhou para sua ciência. Papai nem se levantou. Nós só queremos corrigir isso, mamãe disse. Nós? Eu perguntei. Sabemos que você está ferido, mas isso está destruindo a família. Não, eu disse. A Larissa fez isso. A voz de Larissa falhou. Eu não pensei que você realmente iria à polícia. Quem faz isso? Alguém que foi pressionado o suficiente, eu respondi. Mamãe pegou minha mão. Vamos fazer isso ir acabar, por favor. Nós vamos pagar de volta. Não precisa da polícia. Engraçado, eu disse. Porque você não ofereceu isso antes que eles aparecessem. Ela se afastou como se eu tivesse dado um tapa nela. Papai finalmente falou. Você também não é perfeito. Você acha que isso faz de você alguém melhor que nós? Eu olhei para ele nos olhos. Não. Isso apenas me liberta de vocês. E então eu fui embora de novo, dessa vez para sempre. Semana se passou. Recebi outra ligação do detetive. Recebemos um pagamento pelas acusações, marcadas como anônimas, mas veio de uma conta conjunta em nome dos seus pais. Você gostaria de prestar queixa mesmo assim? Pensei por um longo tempo. Então eu disse não, mas depois acrescentei, não desta vez. Mas quero que fique registrado. Se ela tocar em algo com meu nome novamente, quero que ela seja acusada. Ele concordou e eu desliguei.
E assim eu terminei com eles. Sem mais dinheiro, sem mais culpa, sem mais entrar em salas onde eu era invisível até que alguém precisasse pagar a conta de telefone. Um novo começo. Eu me mudei para outro estado 2 semanas depois. Uma cidade pequena, tranquila e amigável. O aluguel era metade do que eu pagava em casa. Passei meu primeiro fim de semana organizando a casa, montando alguns móveis e ouvindo músicas antigas, que eu não ouvia desde a faculdade. Fui ao mercado e comprei o que eu gostava. Sentei no meu próprio sofá com café e um livro e ninguém bateu pedindo ajuda. E pela primeira vez em uma década, eu percebi que não era responsável por ninguém além de mim. Mas aqui está o problema. 3 semanas depois de começar minha nova vida, recebi uma carta escrita à mão, sem endereço de retorno. Dentro, um pedaço de papel dobrado e um cheque. O papel dizia: "Não espero que você me perdoe, mas obrigada por fazer o que eu nunca tive coragem de fazer. Renato." O cheque era metade da conta do Mattel. Eu sorri. Ele não me devia nada, mas ele pagou. O resto deles eu nunca mais ouvi falar, nem no meu aniversário, nem no Natal, nem mesmo quando meu pai fez uma cirurgia mais tarde naquele ano. Eu só descobri através de uma postagem de um primo distante. E sabe de uma coisa? Que bom! Eles finalmente aprenderam como era viver sem mim. E eu finalmente aprendi a viver sem eles. As pessoas dizem que o sangue é mais espesso que a água. Eles esquecem a segunda metade dessa citação. Mas é o sangue da aliança que é mais espesso que a água do útero. Em outras palavras, a lealdade escolhida importa, mais do que o DNA compartilhado. E eu finalmente aprendi isso da maneira mais difícil. A última vez que vi os rostos da minha família foi no dia em que saí daquela casa com a pasta na mão e o fogo no peito. Desde então, nenhuma palavra. E aquele silêncio, que costumava parecer uma punição, agora parece. Há algumas semanas atrás encontrei uma conhecida da minha irmã, uma garota com quem estudei no ensino médio. Ela me reconheceu na fila do caixa da loja de ferragens. "Ei, você não é o irmão da Larissa?" Eu parei, sorri. Não. Apenas parecia. Sem vergonha, sem hesitação, porque eu não sou mais irmão. Da Larissa. Eu não sou o bom filho. Eu não sou o banco. Eu não sou o cara que aparece quando todo mundo desaparece. Eu sou eu. E, pela primeira vez em 32 anos, isso é o suficiente. Eles pensaram que eu não sobreviveria sem eles, que eu voltaria rastejando, que eu precisava do amor deles, suas viagens de culpa disfarçadas de preocupação, seu controle disfarçado de proximidade. Eles estavam totalmente errados. Eu não preciso de jantares de domingo, onde eu sento em silêncio enquanto eles brindam a si mesmos. Eu não preciso de check-ins. Eu não preciso explicar a ninguém por que mudei meu número, porque mudei sem deixar um endereço de encaminhamento, ou porque nunca apareci no Natal. Deixe-os pensar, deixe-os cozinhar, deixe-os tentar explicar minha ausência para o restante da família, para os vizinhos, para eles mesmos. Porque no fundo eles sabem, eles me expulsaram. E pela primeira vez eu não implorei para voltar. Quer saber a melhor parte? Eles perderam o controle no segundo em que parei de pedir amor e comecei a exigir respeito. Porque pessoas assim jogam a palavra família em você como uma arma. Mas, no segundo em que você impõe limites, eles te chamam de frio, egoísta, quebrado. Eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu simplesmente não sou mais deles. E Larissa? Ela não perdeu o emprego. Ela não foi para a cadeia. Mas sabe o que ela perdeu? A máscara. Todos sabem do que ela é capaz, de como ela pode mentir sem remorsos, sem vergonha, como ela me usou, como ela riu pelas minhas costas enquanto me sugava. E agora, ninguém confia nela. Renato saiu de casa. Tia Regina se recusa a deixá-la cuidar das crianças. Tio Sérgio me disse em um rápido telefonema: "Eu não esperava que o nome da Larissa fosse Lama em todos os eventos familiares. Você não precisa voltar. Eles são os que bagunçaram tudo. Todos nós enxergamos isso agora." Mas eu disse a ele a mesma coisa que vou te dizer. Não é sobre quem vê. É sobre quem sobreviveu. E eu sobrevivi. Então não. Eu não vou fingir que está tudo bem. Eu não vou enviar cartões de aniversário ou buscar por culpa.
Eu não vou aparecer para fingir abraços e refeições tensas, só para que minha mãe possa fazer comentários ofensivos sobre como é difícil manter as famílias unidas hoje em dia. Eu não sou mais deles, e é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Eu acordo agora e há paz. Eu trabalho e fico com o que ganho. Eu como o que eu quero. Eu não peço desculpas por dizer não. Eu não fico nervoso quando meu telefone toca. Eu não prendo a respiração perto de pessoas que dizem me amar. Eu sou livre. Não porque eles me deixaram ir, mas porque eu finalmente parei de esperar pela permissão deles. Deixe-os ficar com as sobras do jantar. Deixe-os mostrar minha foto como se eu tivesse morrido. Deixe-os fofocar. Deixe-os implorar. Que a raiva distorça a história. Que me chamem de vilão. Eu ainda vou dormir tranquilo como um bebê, porque a verdade é simples. Quando eles fecharam aquela porta na minha cara, eu não perdi uma família. Eu ganhei uma vida nova. Eles que perderam, eu realmente amava a família e fazia de tudo por ela, sem pensar duas vezes. E essa é a primeira conta que eles nunca pagarão. E pela primeira vez em uma década, eu percebi que não era responsável por ninguém além de mim. Mas aqui está o problema. 3 semanas depois de começar minha nova vida, recebi uma carta escrita à mão, sem endereço de retorno. Dentro, um pedaço de papel dobrado e um cheque. O papel dizia: "Não espero que você me perdoe, mas obrigada por fazer o que eu nunca tive coragem de fazer. Renato." O cheque era metade da conta do Matel. Eu sorri. Ele não me devia nada, mas ele pagou. O resto deles eu nunca mais ouvi falar, nem no meu aniversário, nem no Natal, nem mesmo quando meu pai fez uma cirurgia mais tarde naquele ano. Eu só descobri através de uma postagem de um primo distante. E sabe de uma coisa? Que bom! Eles finalmente aprenderam como era viver sem mim. E eu finalmente aprendi a viver sem eles. As pessoas dizem que o sangue é mais espesso que a água. Eles esquecem a segunda metade dessa citação. Mas é o sangue da aliança que é mais espesso que a água do útero. Em outras palavras, a lealdade escolhida importa, mais do que o DNA compartilhado. E eu finalmente aprendi isso da maneira mais difícil. A última vez que vi os rostos da minha família foi no dia em que saí daquela casa com a pasta na mão e o fogo no peito. Desde então, nenhuma palavra. E aquele silêncio que costumava parecer uma punição. Agora parece que algumas semanas atrás encontrei uma conhecida da minha irmã. Uma garota com quem estudei no ensino médio. Ela me reconheceu na fila do caixa da loja de ferragens. "Ei, você não é o irmão da Larissa?" Eu parei, sorri. Não. Apenas parecia. Sem vergonha, sem hesitação, porque eu não sou mais irmão. Da Larissa. Eu não sou o bom filho. Eu não sou o banco. Eu não sou o cara que aparece quando todo mundo desaparece. Eu sou eu. E, pela primeira vez em 32 anos, isso é o suficiente. Eles pensaram que eu não sobreviveria sem eles, que eu voltaria rastejando, que eu precisava do amor deles, suas viagens de culpa disfarçadas de preocupação, seu controle disfarçado de proximidade. Eles estavam totalmente errados. Eu não preciso de jantares de domingo, onde eu sento em silêncio enquanto eles brindam a si mesmos. Eu não preciso de check-ins. Eu não preciso explicar a ninguém por que mudei meu número, porque mudei sem deixar um endereço de encaminhamento ou porque nunca apareci no Natal. Deixe-os pensar. Deixe-os cozinhar. Deixe-os tentar explicar minha ausência para o restante da família, para os vizinhos, para eles mesmos. Porque no fundo eles sabem. Eles me expulsaram. E pela primeira vez eu não implorei para voltar. Quer saber a melhor parte? Eles perderam o controle no segundo em que parei de pedir amor e comecei a exigir respeito. Porque pessoas assim jogam a palavra família em você como uma arma. Mas, no segundo em que você impõe limites, eles te chamam de frio, egoísta, quebrado. Eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu simplesmente não sou mais deles. E Larissa? Ela não perdeu o emprego. Ela não foi para a cadeia. Mas sabe o que ela perdeu? A máscara. Todos sabem do que ela é capaz, de como ela pode mentir sem remorsos, sem vergonha, como ela me usou, como ela riu pelas minhas costas enquanto me sugava, e agora ninguém confia nela.
Renato saiu de casa. Tia Regina se recusa a deixá-la cuidar das crianças. Tio Sérgio me disse em um rápido telefonema: eu não esperava que o nome da Larissa fosse Lama em todos os eventos familiares. Você não precisa voltar. Eles são os que bagunçaram tudo. Todos nós enxergamos isso agora. Mas eu disse a ele a mesma coisa que vou te dizer. Não é sobre quem vê. É sobre quem sobreviveu. E eu sobrevivi. Então não. Eu não vou fingir que está tudo bem. Eu não vou enviar cartões de aniversário ou buscar por culpa. Eu não vou aparecer para fingir abraços e refeições tensas, só para que minha mãe possa fazer comentários ofensivos sobre como é difícil manter as famílias unidas hoje em dia. Eu não sou mais deles. E é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Eu acordo agora e há paz. Eu trabalho e fico com o que ganho. Eu como o que eu quero. Eu não peço desculpas por dizer não. Eu não fico nervoso quando meu telefone toca. Eu não prendo a respiração perto de pessoas que dizem me amar. Eu sou livre. Não porque eles me deixaram ir, mas porque eu finalmente parei de esperar pela permissão deles. Deixe-os ficar com as sobras do jantar. Deixe-os mostrar minha foto como se eu tivesse morrido. Deixe-os fofocar. Deixe-os implorar. Que a raiva distorça a história. Que me chamem de vilão. Eu ainda vou dormir tranquilo como um bebê, porque a verdade é simples. Quando eles fecharam aquela porta na minha cara, eu não perdi uma família. Eu ganhei uma vida nova. Eles que perderam, eu realmente amava a família e fazia de tudo por ela, sem pensar duas vezes. E essa é a primeira conta que eles nunca pagarão. Agora me diz, existe um limite para o quanto devemos nos doar pela família? Até onde vai a lealdade familiar para você? E você já foi o bonzinho da família, aquele que ajuda todos, mas ninguém ajuda quando precisa? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.